Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Se você está chegando a primeira vez, saiba que a igreja fica na Praça Seca, número 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca. É porque o nome da igreja confunde algumas vezes. Igreja Batista de Barão da Taquara, pensa que a igreja é na Taquara, e ela não é na Taquara, ela é na Praça Seca. Praça Seca 32. Nós estamos estudando essa revista aqui, você já visualizou, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, livros que atravessam o período do cativeiro babilônico. É fundamental você entender esse período, porque esse período do cativeiro babilônico vai marcar muito a geração que vai construir o conceito que se tem socialmente do Novo Testamento. É essa geração que vai se lamentar de um templo reconstruído e esse cativeiro vai deixar marcas em toda essa geração e conceitos muito fundamentais. Um dos conceitos fundamentais que eu preciso falar para você, desse aqui, não vou falar agora não. Sabe por quê? Porque antes de começar a lição, a gente sempre ora. A gente sempre ora antes. E antes de orar, eu sempre peço, dá o joinha aí, dá o seu like, para eu, logo que terminar a oração, falar para você um dos conceitos que eu tenho certeza que você sabe do judaísmo, são construídos no período do cativeiro babilônico. Dá o seu joinha aí, compartilhe o link com os seus amigos do grupo, do WhatsApp, e com as pessoas mais próximas a você. É um jeito diferente de estudar a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, de forma descontraída, de forma visível também, para que nós cresçamos na fé que temos no Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pelos exemplos e pelos ensinamentos de como atravessarmos crises, como aquele povo atravessou aquela crise do cativeiro babilônico. Nos ajuda, nos protege, nos orienta. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixei você curioso, né? Porque Jeremias é o profeta chorão, mas a gente já viu também que ele é o profeta do lamento, ele é o profeta do lamento aqui, do choro, mas ele é o profeta também da alegria, da esperança que estava por vir. E qual é a esperança que estava por vir? Qual era o lamento? O primeiro grande lamento era, aqui você vai entender fácil, o primeiro grande lamento daquele povo era a destruição. Eu estou fazendo aqui um templo novo, porque aquele templo de Jerusalém era meio quadradão, né? Mas aqui você vai entender fácil. Eles estavam vendo que o templo ia ser totalmente destruído. Como foi destruído? Nabucodonosor e o exército da Babilônia invadiram o templo, destruíram, desbarataram tudo, roubaram os utensílios do templo. Foi uma destruição geral. E qual é, então, a esperança e o motivo da alegria de Jeremias? E Deus usa Jeremias para isso. Eles sabiam que o templo era importante, porque você sabe também, por que o templo de Israel era tão importante? Porque, na verdade, o templo era uma reprodução do tabernáculo. Mas o tabernáculo, o templo foi construído por Salomão, depois de Davi, o filho de Davi. E aí, por que o tabernáculo era importante? Porque o tabernáculo carregava dentro dele a presença de Deus. E o símbolo da presença de Deus era o quê? Era a arca da aliança. A arca da aliança tinha 3 coisas dentro da arca. Vamos ver se a gente lembra. 3 coisas dentro da arca. A vara de Arão, que floresceu. O maná escondido, que nunca apodrecia. E as tábuas dos mandamentos. Bem, se isso tudo está destruído,
Se isso tudo terminou, como é que eu vou falar de alegria para você? Bem, é muito lindo isso, gente. É muito emocionante isso. Como é que você vai falar da presença de Deus? Sabe por quê? Agora as tábuas vão estar no seu coração. É o que o profeta Jeremias vai falar. Deus vai escrever as leis agora no coração de vocês. Sabe o maná? O maná era a providência divina. Deixa eu colocar aqui da mesma cor. O maná era a providência divina, que nunca ia faltar alimento. Sabe o que seria o maná? O maná ia estar com eles no cativeiro babilônico. Deus não ia deixar eles na mão. A misericórdia do Senhor ia acompanhar todos os dias aquela gente. E, finalmente, a vara de Arão, que floresce, era símbolo da presença profética de Deus. Profética de Deus. E a presença profética de Deus estava lá no cativeiro babilônico. Através de quem? Através de quem? A presença profética de Deus estava lá através de Daniel e de Ezequiel. Aí você vai falar, e o templo está todo destruído, e a arca, os símbolos da arca estão aqui. Quem é o templo? Quem é o templo? Quem é o tabernáculo de Deus? É o começo da ideia de que o tabernáculo de Deus deixa eu colocar aqui direito, é a própria pessoa. A pessoa, o ser humano, o indivíduo, ele vai ter dentro de si as leis no coração, ele vai ter na convivência com Deus a percepção da misericórdia do Senhor, e dentro da profecia que ele ouvia, não tinha mais o tabernáculo em si, mas tinha profetas lá no exílio babilônico. O que a gente vai perceber hoje? Que muito da construção do conceito judaico que a gente tem até hoje foi construído nesse período. Quer ver um negócio que você sabe? Onde é que se reúnem os judeus? Eles não têm mais templo, eles se reúnem aonde? Vamos lá, pensa junto comigo. Você já ouviu falar em sinagoga? Não já ouviu falar em sinagoga? A sinagoga foi criada no período do exílio. Por que existe a sinagoga? A sinagoga gira em torno da lei de Deus. A sinagoga é feita no mínimo com 10 judeus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 judeus em torno da palavra. Então, onde é que eles encontram Deus? Não mais no templo, mas na palavra. Por que a gente fala aqui? Nosso livro-texto, eu sempre falo aqui, nosso livro-texto é a Bíblia. Porque Deus não habita num livro, Deus não habita num templo, Deus não habita numa igreja, Deus habita em nós. E Ele é revelado na palavra. Por isso a gente estuda a Bíblia. Sabe por que tem a escola dominical? Porque a escola dominical nada mais é do que uma releitura do que é a sinagoga. Eles não tinham mais, no cativeiro babilônico, eles não tinham mais o sacrifício, eles não tinham mais as oferendas que iam lá, entregavam, dia de Yom Kippur, aquele dia todo. Não, eles tinham apenas a sinagoga, a reunião nos pequenos grupos para lerem e para estudarem a palavra de Deus. Isso não é interessante? Eu acho isso de uma riqueza extraordinária e isso é motivo de alegria para nós. Mas sabe de uma coisa? Jeremias ensina também que o pecado destrói não apenas os indivíduos. O pecado destrói as nações. Abre lá sua Bíblia em Jeremias capítulo 1 e vamos ver a chamada de Jeremias. Jeremias capítulo 1, na chamada de Jeremias você vai ver a lógica disso aqui.
versículo 2, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, no reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 10º, ok. Verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo do ventre, eu já te conhecia e tal, e lá na frente Deus vai dizer, eu dou a você a profecia, para você e para todas as nações à sua volta. Olha só, as nações são destruídas por causa dos indivíduos corrompidos. Vou repetir. Nações são destruídas por causa de liderança corrompida. E a liderança é corrompida quando ela reflete o que o povo também está vivendo. Ora, se o povo está corrompido, e a liderança vai sair do meio do povo, se essa liderança for corrompida, o que vai acontecer? Tudo vai se corromper, tudo vai ser destruído. E agora a gente vai ver que o povo de Deus, o povo do Senhor, ele acha que vai conseguir auxílio com as outras nações vizinhas. Quando a Babilônia os cerca, eles falam assim, vamos fazer pacto com o Egito, porque a gente pode fugir para o Egito e nada vai acontecer conosco. E sabe o que Jeremias fala? Jeremias 42, Isaías, Jeremias 42, versículos 2 e 3, eles vão falar, vamos para o Egito, vamos fugir para o Egito, vamos abandonar aqui, que Deus vai nos proteger quando nós estivermos no Egito. Versículos 2 e 3. Por favor, ouça a nossa petição e ore para o Senhor, o seu Deus, por nós. Olha só, Deus nem é Deus dele, é Deus de Jeremias. Ore ao Senhor, seu Deus, por nós, em favor do que estamos fazendo. Embora fôssemos muitos, só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, seu Deus, que nos diga onde e o que devemos fazer. Sabe o que Jeremias falou? Vocês têm que se entregar, para os babilônios. Vocês têm que ir para o cativeiro, porque no cativeiro é que vocês vão conseguir a salvação, é no cativeiro que vocês vão aprender a obedecer a Deus, é no cativeiro que vocês vão perceber que Deus não mora num templo, que Deus foi lá no cativeiro que eles começaram a entender que Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente. Foi no cativeiro que eles começam a entender que Deus é onipotente, que Ele tem todo o poder. E que Deus é onisciente, que Ele está presente e sabe de todas as coisas que ocorrem nas nossas vidas. Foi com o cativeiro babilônico. Quando a gente passa por dificuldades, aí a gente cresce. É muito interessante porque Jeremias vai falar contra todas as nações. Capítulo 42 até o capítulo 44. Olha só o que ele vai falar. Ele vai falar dos filisteus. Eu vou eliminar os filisteus. Os moabitas, eles têm derrota certa. Os de Amon vão se tornar um monte de ruínas. Os de Edom serão totalmente desprezados. Os de Damasco será uma cidade abandonada. Os de Azor serão desprezo. Os que seguem Elão e que eram da terra de Elão, será um arco quebrado. E vocês, o que vocês serão? Vocês serão povo cativo da Babilônia. Povo cativo da Babilônia, mas sem perder a identidade. Vocês vão ser transferidos para a Babilônia, mas vocês vão permanecer lá. E por que eles iam permanecer na Babilônia? Porque Deus, nosso Deus soberano, havia feito uma promessa para o descendente de Davi. Onde estava o descendente de Davi? Estava com o povo de Deus. Por isso o povo de Deus ia passar pelo castigo babilônico, mas ia atravessar o castigo até do outro lado, 70 anos de castigo, e depois dos 70 anos,
Deus mesmo ia providenciar o retorno desse povo com Esdras e Neemias. 70 anos de castigo. Aqui, no cativeiro, no exílio, eles iam aprender. No exílio, eles iam aprender. Não apenas a questão da sinagoga. Eles iam aprender que Deus está na palavra e se revela no coração das pessoas. Que Deus é Deus misericordioso e vai cuidar deles mesmo no cativeiro babilônico. E eles vão entender que a profecia vai estar com eles durante todo o período em que eles estão ali no cativeiro babilônico. Eu preciso também dizer para você uma coisa muito interessante. Capítulo 29. Capítulo 29. Como tudo acontece com Jeremias, e ele registra o que acontece, Jeremias vai escrever uma carta para os que vão cativos para a Babilônia. Por que ele vai escrever uma carta? Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai deixar registrado qual deve ser a atitude deles. Veja se você nunca ouviu um sermão falando sobre isso aqui. Veja se você, ouvindo essas palavras, não pode adaptá-las à sua vida, suas escolhas diárias. Verso 29, capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhas e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que profetas e adivinhos que há no meio de vocês enganem vocês. Não deem atenção aos sonhos deles, aos sonhos que os encorajem a desobedecerem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei as minhas promessas em favor de vocês e vou trazê-los de volta a esse lugar. Veja se você nunca ouviu isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de trazê-los, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão olhar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que Deus está falando para esse povo? Entregue-se, rendam-se aos babilônicos. Porque quando vocês se renderem aos babilônicos, vocês vão perceber que sou eu que uso a Babilônia para controlar todas as nações. E sou eu mesmo, diz o Senhor, que vou tirar a Babilônia desse poder, 70 anos depois, e vou trazê-los, levá-los de volta para a terra da promessa, porque Deus cumpre as promessas. Sabe o que Deus está falando para esse povo? Vocês vão atravessar dificuldade, mas vocês vão continuar tocando a vida. Vocês vão orar pela cidade. E o que Deus fala para a gente fazer? A gente orar pelos líderes, a gente orar pelos governantes. A gente gosta disso? Não. Alguns governantes estão aí porque a gente não quer, mas eles estão aí. O que a gente faz? A gente quer a prosperidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque se esse país for abençoado, se a cidade for abençoada, se o estado for abençoado, você vai ser abençoado. Então perceba que o que aconteceu no cativeiro babilônico continua acontecendo hoje.
Faça a sua vida um exemplo para as outras pessoas. Deus vai abençoar você. Como Ele vai fazer isso, eu não sei, mas foi Ele mesmo que falou, sou eu, Senhor. E quem é que vai se opor ao que eu quero fazer? Deus, mesmo quando atravessamos o deserto, mesmo quando atravessamos o exílio, Deus vai sempre mandar um orvalho, vai sempre mandar um respiro para a gente no meio da dificuldade. Ele não nos deixa sozinhos, Ele está conosco todos os dias. Eu espero que você tenha uma semana abençoada e que você foque bem nisso. O Deus que te prometeu é o Deus que quer viver em você. E você é a referência para as outras pessoas, não seu pastor, seu líder. Você é escolhido para ser o Jeremias dessa geração. Deus te abençoe, boa semana, até a próxima aula.